Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates. Vamos falar hoje dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os avanços nas políticas públicas. Eu recebo aqui na Rede Alesp para debater este assunto a deputada da Rede, Marina Elô. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Guga, prazer. A nossa outra convidada para debater esse assunto, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a psicóloga Marina Bragante. Doutora Marina, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, tudo bem? Oi, Guga, tudo bom? Começo perguntando para a deputada quais os avanços, na sua opinião, com a criação há 30 anos atrás do ECA, e aí durante o programa nós vamos desenvolver os avanços que são necessários a partir de agora. Mas eu quero lá o marco de 1990, quando o Estatuto foi criado, quais os avanços que ele trouxe aí para as crianças e para os adolescentes, deputada? Nessa comemoração de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem bastante coisa para comemorar. Para começar, a gente tem um dos textos mais avançados no mundo, que estabelece os direitos das crianças e dos adolescentes a partir, da Carta de Direitos das Crianças e Adolescentes, que foi amplamente retificada com a ONU, e a gente consegue garantir que essa política seja realmente implementada. E a gente sabe disso olhando os indicadores. Então, olhando os indicadores das crianças e dos adolescentes em várias áreas nos últimos 30 anos, como mortalidade infantil, nutrição infantil, acesso à escola, alfabetização, a gente conseguiu melhorar quase todos esses indicadores de forma bastante significativa. Então, a gente começa essa conversa, sim, tendo que celebrar. Tendo a celebrar os 30 anos, segue sendo atual até hoje, segue a celebrar a implementação de vários pontos dessa política, e a gente tem a celebrar que existe uma sociedade civil, existe uma organização da sociedade com o intuito de proteger e fortalecer o ECA. Então, hoje, com certeza, a gente começa essa conversa celebrando. Legal, obrigado, deputada. Agora, Marina, conta um pouquinho, dos avanços na sua visão com a chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente. Falamos aí de 30 anos atrás, 1990, é bastante tempo, Tempo para muita coisa evoluir, muita coisa mudar também, né? Sim, com certeza. Acho que, para mim, o maior avanço é a gente conseguir reconhecer que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito. E o que significa na relação deles com o Estado, com a sociedade e com a família deles. É reconhecer, então, que o Estado deve garantir para eles o direito à brincadeira, à saúde, à alimentação. Isso implica numa série de construções de políticas públicas que respondam às demandas das diversas infâncias que a gente tem, enfim, vou falar no estado de São Paulo, né? Acho que a gente avançou bastante, a Marina trouxe diversos avanços e, de fato, eles aconteceram. Mas é óbvio que quando a gente reconhece que tem uma criança que não tem os seus direitos garantidos, a gente se mobiliza para que isso não aconteça. Então, também fica bastante incomodado com a série de violações de direitos que continuam acontecendo, né? E daí, acho que dá para destacar em especial, na construção da sociedade em que a gente vive, a violação de direitos, por exemplo, com os adolescentes negros, com as crianças negras, que também tenham acesso a direitos muito diferentes das crianças brancas. Enfim, acho que tem um monte de outros assuntos que a gente vai tratar durante esse período aí do programa. Vamos começar com mais perguntas, então. Senão fica falando muito também, tempo. Isso eu abro espaço para as duas, para a mesma pergunta. Você acha que com a criação do ECA, por exemplo, muitas pessoas, numa criação antiga, não conseguiam ter a leitura, por exemplo, de como brincar com as crianças, o devido respeito que as crianças mereciam? Você acha que com o Estatuto ele veio como uma linha divisória para começar a impor quebrar esses paradigmas? Primeiro, deputada Marina Elô.
Com certeza, acho que o grande mérito do Estatuto, como a Mabê disse, foi colocar as crianças e os adolescentes como sujeitos na sociedade. E a partir daí eles são vistos pela primeira vez e realmente tem políticas públicas endereçadas para esse público. A gente começa a colocar as crianças e os adolescentes não só como uma construção de futuro, mas como presente, como eles são importante ter a infância, o direito à infância, o direito à adolescência, o direito a serem crianças, e isso de uma forma respeitado. Isso evolui muito. Mas eu acho que comecei falando em minha fala de que a gente começa essa conversa celebrando os 30 anos das crianças e adolescentes, a gente segue essa conversa aumentando a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem muito ainda a avançar, e principalmente nessa questão de violência contra a criança e o adolescente. O Brasil é um dos 5 países mais perigosos do mundo para ser criança e adolescente. Então isso é um descaso da sociedade, isso é uma falta enorme que a gente tem em relação ao compromisso do ECA, isso é talvez o principal ponto que a gente precise seguir referenciando e reforçando o nosso compromisso com esse texto, porque nesse ponto a gente não tem o que celebrar. Marina, e a sua opinião sobre esse tema? Quebrou esses paradigmas, na sua opinião? Acho que ele começou a quebrar, né? A gente ainda tem muitos paradigmas para conseguir avançar. Então, por exemplo, quando a gente fala que lugar de criança não é no trabalho, é na escola e é brincando, esse não é um paradigma que o ECA conseguiu avançar e nem a nossa sociedade. Tem muita gente que continua com aquele discurso de mas quando eu era criança eu trabalhava, para mim foi super importante. Então, qual é o problema de uma criança de 10 a 12 anos trabalhar, em vez de estar na escola, em vez de brincar? Essa ainda é um tema polêmico na nossa sociedade, o que para mim demonstra que não conseguimos avançar, ainda que o ECA tenha 30 anos. Ou então, quando a gente fala nas medidas socioeducativas dos adolescentes em conflito com a lei, que vem uma ideia de que eles têm que ser punidos e não reconhecer que a gente, enquanto sociedade, e Estado e família, falhou no período da infância e da adolescência com aquele adolescente, e que a gente precisa, então, auxiliá-lo na reconstrução de relações de confiança, de construção do que é certo, o que é errado, o que é direito, o que não pode fazer na sociedade. Então, de novo, o ECA avança, mas a gente ainda continua tendo uma série de paradigmas para construir. Agora é importante a gente analisar também como o Estatuto hoje ele é aplicado. Existe diferenças conforme a classes sociais? Existe ainda problema, por exemplo, quem tem mais acesso às coisas tem mais direito, quem não tem acesso acaba não tendo direito? Vocês veem dessa forma? Primeiro, deputada Marina. Com certeza. Vivemos numa sociedade extremamente desigual, socialmente, com desigualdades sociais profundas, uma sociedade uma sociedade racista e uma sociedade machista. Isso claramente se reflete no direito das crianças. As crianças em situação de vulnerabilidade têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde, têm menos acesso à nutrição, são expostas a maiores indicadores de violência. Quando a gente cruza isso com o racismo, a gente coloca que as crianças e os adolescentes negros são os mais vulneráveis e mais propensos a serem assassinados. A gente tem quando a gente junta isso com a questão de gênero, a gente coloca que as crianças, mulheres negras de periferia são as que são mais vulnerabilizadas, que têm menos acesso à educação, que são mais propensas a sofrer. Um pequeno probleminha de conexão. Informação que eu tive há bastante há bem pouco tempo é que o Brasil me travou. Mas agora a gente já voltou normal. Volta, como a senhora explicava, que até pouco tempo o Brasil, né? E aí a senhora segue a sua linha de raciocínio. Eu ia falar. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que entre os 5 países com maiores índices de casamento infantil do mundo, uma coisa que a gente nem pensa como uma questão cultural no Brasil, é muito sério no nosso país. Isso também tem esse recorte racial e essa desigualdade social. Então a gente fala que ainda tem medo em relação ao ECA, tem principalmente em garantir direito das crianças e dos adolescentes para as adolescentes.
Agora, Marina, e a sua opinião sobre essas desigualdades sociais? Até que ponto realmente afetam aí pessoas, né, que têm menos recursos, e as pessoas que têm menos recursos também é um problema que a gente pode debater, elas têm dificuldade ao próprio acesso da informação, né? Uhum, com certeza. Acho que a Marina falou super bem. Na nossa sociedade inteira, qualquer coisa que aconteça na nossa sociedade é perpassada por essa diferença significativa social e racial. Então, enquanto a Marina falava, eu fiquei pensando que é isso, quando um adolescente branco de classe média alta sai e é pego com, sei lá, um baseado, uma coisa, foi fumar maconha, é muito raro ele cumprir uma medida socioeducativa ou ele ter qualquer relação com o sistema de, de garantia de direitos, enfim, de proteção da criança e do adolescente. Porque o pai vai lá, a mãe resolve e tal, sei lá, nada acontece. Agora, quando um adolescente negro, vulnerável, pobre, é pego com um baseado, a mesma quantidade de drogas, aí ele com certeza vai cumprir medida socioeducativa, se tiver já alguma coisa reincidente, enfim, tem toda uma relação com a polícia e com o sistema de proteção que um adolescente branco de classe média alta não sabe nem que existe, né? Quando você vai na periferia e você fala sobre as medidas socioeducativas, todo mundo sabe o que é liberdade assistida, o que é proteção de serviço à comunidade, quem que já passou por qual medida, quem não... Se você chega no centro expandido de São Paulo e pergunta o que é uma medida socioeducativa, sei lá, acho que 98% dos adolescentes não tem a menor ideia do que significa isso. Então, para mim, isso deflagra que, obviamente, tem uma diferença significativa na nossa sociedade, também no cumprimento da lei, né? Ou no descumprimento, Exato. talvez. Mas aí a gente entraria numa questão social que acaba atingindo todas as idades, ou vocês acham que é mais forte com a criança e com o adolescente? Acho que em todas as idades a gente enfrenta essa diferença bastante significativa aqui no Brasil. Talvez com criança e adolescente chame mais atenção, porque a gente tem um pouco mais de empatia e porque a gente entende e reconhece a fragilidade deles, né? Quando é adulto, também tem, porque um adulto que teve menos acesso aos seus direitos e teve mais violação e mais rompimento de vínculos, sei lá, às vezes vira uma pessoa que está em rua. E a gente quase que se distancia e não reconhece como humano. Mas quando é uma criança, é mais difícil de se distanciar tanto, né? Sei lá, na forma com que a sociedade está constituída, a gente se sensibiliza mais com crianças. Então, entendo que talvez seja mais fácil a gente reconhecer essa diferença quando a gente fala de uma criança ou de um adolescente, porque eles são mais fragilizados do ponto de vista de poder se virar, de ter responsabilidade sobre aquilo que eles têm, que tem impacto na vida deles. Mas ainda assim, também tem muita gente que não os reconhece, né? Quando passa na rua, fecha, ela finge que não vê, enfim, tenta se distanciar, ou quando faz doação para alguma organização social que tem, por exemplo, um abrigo, né? Uma casa de acolhimento, doa roupa que está rasgada, enfim, não reconhece aquela criança como um igual, né? Reconhece como menos, e daí meio que quase eu faço só para aliviar a minha culpa e quase que tanto faz o que eu entrego para aquela criança. A gente também encontra isso. Acho que tem aí muitos desafios, um desafio cultural muito significativo para a gente poder nos reconhecermos enquanto espécie iguais, independente do acesso ao recurso, né? Deputada, queria o seu comentário sobre se isso acontece realmente, né, em todas as idades e seria uma questão mais social mesmo do brasileiro. Primeiro eu queria pedir desculpa que minha imagem está muito ruim, porque eu acho que minha internet está muito ruim. Mas acho que dá para me escutar bem. E eu respondo dizendo que sim, eu acho que existe uma diferença por idade. A desigualdade social isso que isso tem na sociedade, seja pela questão do acesso a recursos, seja a questão do machismo, seja a questão do racismo, seja a questão das diferenças de classes salariais, impactam todo, mas é muito mais cruel o impacto dos adolescentes, porque impacta
impacta o resto da vida daquela criança. Essa é que a gente desenvolve as nossas habilidades cognitivas, emocionais, de desenvolvimento para aprender. Se a gente tem nessa etapa da vida que é tão especial, nossos direitos privados, dos nossos direitos de educação, de nutrição, de vínculo, de afeto, vai impactar o resto da vida daquela criança. Então, já como uma separação de diferenças de oportunidades, vida inteira daquela pessoa, com o impacto de ter esses direitos privados na infância e na adolescência. Por isso que é ainda mais grave esses impactos, ainda mais grave esses respeitos, e por isso que é ainda mais importante a gente responder com o ECA esses direitos para todas as crianças e para todos os adolescentes. Agora, outro assunto, né, que com o ECA, a criação dos conselhos tutelares, as vagas, né, as varas da infância, isso hoje, né, ele vem muito para fiscalizar. Mas na opinião de vocês, o maior papel desses órgãos não seriam ajudar a educar? Qual que é a opinião de vocês, primeiro, deputada Marina? Primeiro, eu acho que esse também é um grande avanço do ECA, lembrar, criar essa estrutura de suporte para a criança e para o adolescente, ela é fundamental, porque ela sim torna real o grande avanço que a Mabê colocou do texto, que é colocar a criança e o adolescente como sujeito, como detentores de direito, e daí você cria essa estrutura de suporte para isso. Então, o ECA e todos os conselhos são fundamentais essa atuação. E tem sido bastante sucateado nos últimos anos. A gente precisa reconhecer a importância dos conselhos tutelares, a importância desse papel, e que ele tem sido deixado de lado, que ele precisa ser reforçado. Sobre educar ou não, eu acho que eles têm sim que ter um papel fiscalizatório, mas eu acho que falta sim na nossa sociedade a gente trazer conceitos de parentalidade, trazer educação sobre crianças e adolescentes. Trata isso como se fosse natural e inerente da experiência humana com seus filhos. E não é difícil pra caramba. Meu pai sempre disse pra mim, putz, criar filho não vem com um manual de... Eu tenho filhos agora e não vem mesmo. E eu sei que eu sou uma mãe melhor e eu crio melhores meus filhos, porque vão ser adultos melhores, porque eu estudo muito sobre isso. E a gente não tem acesso a essas informações em lugar nenhum. Esse talvez seja um ponto que o ECA não enderece e que a gente tem como oportunidade de desenvolvimento seguir nessa função. Como que a gente apoia os pais a aprenderem quais as melhores formas de educar seus filhos? Marina, sua opinião? Eu concordo com a Marina, acho que o objetivo do programa não era pôr duas pessoas que discordam, né? Porque a gente é bastante alinhada na relação. O objetivo maior é exatamente mostrar para o telespectador exatamente essas ideias e expor as ideias. Não precisa ser em contraponto, né? Por isso que tem ideias também no nome do debate. Acho que o Conselho Tutelar, assim como os Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles têm papel importante na rede de proteção da criança e do adolescente. Concordo que eles vêm sendo sucateados e que a gente definitivamente precisa melhorar, inclusive a capacitação dos conselheiros eleitos. Acho que eles têm um papel de acompanhar o que está acontecendo, mas de alguma forma, exatamente, eles ficaram muito só no fiscalizatório, né? Então, quando, sei lá, tem uma série de brincadeiras que a gente faz quando, sei lá, você briga com seu filho, ou você escuta alguém gritando, você fala, ih, ó, o Conselho Tutelar vai chegar aí. Como se eles fossem quase uma polícia, né, que chega para vigiar o que está acontecendo. E não é só isso que é responsabilidade do Conselho. Agora, tem uma série de experiências positivas, por exemplo, na capital de São Paulo, de conselheiros que promovem encontros e debates sobre temas importantes para cuidar da criança e do adolescente. Acho que, enfim, nas datas, né, comemorativas, sempre tem eventos que os conselheiros participam, integram, chamam a comunidade para, entre outras coisas, fazer exatamente o que a Marina falou, assim, discutir e aprender a melhor forma de criar as nossas crianças. Tem um filme que chama O Começo da Vida, que é da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E daí tem uma fala nesse filme que para mim pegou muito forte, que é uma senhora, que eu não sei exatamente o nome dela, mas que ela fala que o homem aprendeu a chegar na Lua, mas ainda não aprendeu a melhor forma de cuidar das nossas crianças.
E isso é verdade, assim, porque a gente investiu muito esforço, inteligência, estratégia, planejamento e recurso financeiro em diversas tecnologias, e quase como se, mas cuidar de criança não precisa, não vem como manual, como a Má falou, mas todo mundo foi, todo mundo sabe como fazer, mas não é verdade, né? A gente tem vários exemplos de que, de fato, a humanidade ainda não aprendeu a melhor forma de se autocuidar cuidando das crianças. Então, definitivamente aí acho que tem um investimento bastante importante para a gente enquanto sociedade. Agora, deputada, em relação à educação, né, o ECA ele garantiu maior acesso às escolas públicas pelas crianças. Você acha que avança em relação à educação? Qual que foi o marco aí do ECA em relação à educação, na sua visão? Acho que vem junto de o Brasil já estava fazendo e garantiu acesso à educação, tinha universalização ao acesso à educação. Tinha muita gente fora da escola, que é muito, muito grave. Então, acho que o ECA se soma a esse esforço de universalização do acesso à educação, que a gente conseguiu, então, até bem sucedido, né? A gente conseguiu um avanço bastante importante e rápido, em pouco tempo, de uma parcela muito da população ter acesso à escola para, enfim, quase a universalização. Ficou para trás o desafio da qualidade, que é o desafio que a gente tem até hoje, que é acesso à qualidade no Brasil. Marina, qual que é a sua opinião sobre os avanços na educação em relação ao ECA? Não, acho que é isso. Acho que agora o que a gente precisa é definitivamente melhorar a qualidade, mas também entender que os avanços não são só avanços e permanecem avanços, né? Por exemplo, com o governo federal agora, a gente tem tido retrocessos. Inclusive, essa semana a gente tem um marco histórico importante, que é a aprovação do Fundeb, segundo o relatório da deputada professora Dorinha, porque senão, mais uma vez, a gente teria outro retrocesso, né? Que é retirar recurso absolutamente importante para garantir, para reduzir a desigualdade entre os municípios no que tange à educação das nossas crianças. É muito difícil a gente falar que são avanços e ponto, porque a sociedade ela se mexe de acordo com com as lideranças eleitas naqueles momentos, né? E nesse período no nosso país, a gente está com uma liderança que tem um entendimento de políticas públicas bastante diferente daquele, por exemplo, que está previsto no ECA. Então, a gente está aí no momento importante de manter o que a gente avançou como direito assegurado, respirar e não deixar nenhum retrocesso, né? Agora, interessante, você está com a gente no programa Ideias e Debates. A gente aborda hoje os 30 anos do ECA. Estamos aqui com a deputada Marina Elol da Rede e a psicóloga, que também é Marina, né, doutora, que não é doutora, peço desculpas até, Marina Bragante. É o costume que a gente tem, né, de chamar médicos, psicólogos, etc e tal, de doutor, mas enfim, peço desculpas mais uma vez. Agora, em relação à violência contra a criança, né, o primeiro ponto que eu vou levantar em relação à violência é a violência doméstica, né? Já é difícil da mulher denunciar a violência doméstica. Você imagina, Marina, uma criança, né? Como uma criança vai denunciar uma violência? É muito difícil quando ela sofre. Deputada, e a sua opinião em relação à violência doméstica, né? A gente começou a até abordar esses tempos de pandemia, que ela piorou em todos os sentidos, né? E eu acho que você podia aproveitar também e falar das ações do seu mandato, né? Em relação a isso, tanto nesse tempo de pandemia, como as suas ações, que eu sei que você já tinha trabalhos em relação aí à violência doméstica, deputada. Sim, Guga, o Brasil é um dos 5 países mais perigosos para ser criança e adolescente do mundo. Isso também é culpa da violência doméstica, que é um problema bastante grave que a gente vive no país. No mandato, a gente colocou isso como uma das nossas prioridades e a gente vem avançando bastante nesse tema. Agora,
desde a pandemia, a gente aprovou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto coletivo entre todos os deputados e uma emenda bastante importante proposta por mim era em relação a garantir que o governo do estado divulgue em todas as ações publicitárias que fizer canais de denúncia para a violência doméstica, canais de denúncia contra a violência contra a mulher e contra a violência contra as crianças. Isso é bem importante porque as pessoas precisam ter informações da onde elas podem fazer essa denúncia, informações de que crime, informações que existe um estado para respaldá-la. A gente conseguiu garantir isso e foi sancionada pelo governador, então já acredito que isso vai dar um avanço importante para garantir que mais crianças tenham acesso e mais pessoas tenham acesso a essa informação e possam denunciar esses casos de violência. Mas, para além disso, a gente também está, nesse momento, vivendo a tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo da Política Estadual pela Primeira Infância. A Política Estadual pela Primeira Infância ela é um marco legal para que a gente possa ter no Estado um plano para as crianças de 0 a 6 anos, um plano de investimento. E a gente colocou como uma das diretrizes dessa política o combate à violência contra a criança e adolescente, o combate ao castigo físico, e quando a gente fala de castigo físico, a gente vê nos dados da saúde como cresce muito o número de castigos físicos muito violentos contra crianças, como, por exemplo, queimaduras, ferro nas costas, queimadura na água quente, a mão na água quente, vários jeitos de um castigo físico que é muito nocivo, muito violento. A gente precisa combater esse castigo. A gente precisa combater todos os tipos de formas de violência sexual contra crianças, abuso, e a gente coloca, então, como uma das principais diretrizes da política estadual pela primeira infância. A gente precisa do apoio de todo mundo que está assistindo aqui. Fale com o seu deputado, pressione, converse com as pessoas, que é muito importante a gente aprovar essa política estadual da primeira infância. Deputado, é importante, né, a senhora esclarecer, né, o projeto ele tá meio parado, né, como, o que está faltando agora para ele voltar a plenário para que seja aprovado? Porque é um projeto, sem dúvida nenhuma, muito importante. Ele é, com certeza, sem dúvida nenhuma, um projeto muito importante. Ele define o marco legal para que o Estado tenha um plano para as crianças de 0 a 6 anos, e o que está faltando é a gente conseguir tirar esse projeto tão importante do âmbito ideológico, do âmbito de discussão partidárias, e colocar a prioridade das crianças como prioridade absoluta, colocar as crianças como prioridade absoluta. Então, se você está assistindo a gente, converse com o seu deputado, converse com o partido que te representa, fale da importância da gente aprovar essa lei que vai permitir que o Estado tenha um plano e que a gente possa saber quanto dinheiro a gente investe nas crianças, quais as metas, quais os indicadores. Hoje a gente não sabe quanto dinheiro o Estado investe nas crianças de 0 a 6 anos. A gente não sabe porque a gente não tem um plano. A ideia da política é essa, e é dar macro diretrizes para que a gente deixe de ser um espaço tão violento quanto as crianças e que a gente possa avançar temas tão importantes que nem a gente vem conversando durante toda essa conversa. Conto com o apoio de todo mundo, porque são as crianças do nosso estado que merecem serem cuidadas. Marina, agora eu quero saber a sua opinião sobre essa política de primeira infância e o que isso pode favorecer, né, as crianças do estado de São Paulo. Acho que tem uma coisa que é tanto a Constituição Federal de 88 quanto o ECA colocam a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E isso, em tese, seria... Então, nada pode acontecer, nenhum recurso, por exemplo, poderia ser investido em alguma coisa que não fosse cuidar das nossas crianças, enquanto a gente não tivesse garantia de educação para todas as crianças, saúde, brincar, cuidado, habitação e tudo. É claro que isso não acontece desta forma, então, por exemplo, não poderia se construir estádios, fazer Copa, tudo isso. Mas quando a Marina propõe que o Estado de São Paulo tenha uma política que desenvolva um planejamento de como é que a gente vai cuidar das nossas crianças no estado de São Paulo daqui para frente, isso, mais uma vez, é o Estado reconhecendo que as crianças são, de fato, prioridade absoluta. E, portanto, a gente vai parar para se organizar toda a rede, organizar o recurso do Estado para garantir o direito das nossas crianças. Acho que isso é fundamental, né? Se a gente reconhece que as crianças são sujeitos de direito, que eles são prioridade absoluta, que o Estado, a sociedade e as famílias são responsáveis por garantir que eles se desenvolvam em sua integralidade,
Não dá para fazer isso sem um plano, né? Quando a gente pensa, sei lá, em um casal que começa a pensar em ter filhos, o que normalmente a gente faz é senta e faz um plano. Então tá bom, quando a gente vai ter, quanto a gente vai gastar, como é que a gente vai cuidar dessa criança. Às vezes isso não acontece. E tudo bem, às vezes dá certo. Mas quando a gente faz um plano, com certeza esse casal está mais preparado para receber essa criança. E daí esse é um paralelo com o Estado. Assim, se a gente puder fazer um plano de como é que a gente vai construir as políticas, acompanhar, fiscalizar, a gente vai conseguir cuidar melhor das nossas crianças, a gente vai conseguir com que a sociedade entenda melhor as ações que o Estado está fazendo para cuidar das suas crianças e, portanto, fiscalize num formato construtivo, né? Não apenas para, enfim, sair no jornal, mas para poder falar, Estado, aqui no meu município não está funcionando. Quem que eu aciono? Como é que a gente recombina essa política que nesse município, por exemplo, não está dando certo? Acho que é fundamental. Agora, é importante também a gente falar dos adolescentes, né? O estudo da Unicef diz que 32 crianças são assassinadas com idade entre 10 a 17 anos no Brasil por dia. É um número muito alto, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre esse número, primeiro, deputada Marina, e o que a gente pode fazer aí para melhorar essa situação. Acho que a gente vem falando disso durante todo esse período, que é colocar isso como realmente prioridade absoluta. Não dá para a gente ser conivente com esses números. Eles ferem o direito das crianças e dos adolescentes colocados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são leis no Brasil, ele fere a nossa conceito enquanto sociedade. A gente permitir viver num lugar que afronta as nossas crianças e adolescentes, que são talvez o público que a gente precisa ter mais cuidado, mais respeito, mais vulneráveis. Com esse nível, a gente não está fazendo as coisas certas. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada quando a gente permite que as nossas crianças estejam sujeitas a tamanha violência. E a gente precisa colocar isso como prioridade em todas as nossas ações. No meu mandato, isso é uma das nossas prioridades, é um dos nossos pilares estratégicos. A gente trabalha isso por meio de várias frentes, seja pelo Comitê de Combate ao Homicídio de Adolescentes, Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Estado Paulista, seja criando projetos de lei, como esse que a gente criou agora com um projeto de lei contra o coronavírus, obrigando a divulgação dos lugares de denúncia de violência contra as crianças e adolescentes, seja pela política estadual da infância e da adolescência que a gente coloca como diretriz o combate à violência, seja as parcerias que a gente faz nesse sentido, seja o tema e a forma de pautar esse tema. Todas nós temos como atuar, temos como garantir que a nossa sociedade seja mais segura e a gente não coloque tantas crianças e adolescentes em situação de violência. Essa é uma responsabilidade de todo mundo. Marina, eu quero a sua opinião também. Bom, a gente começou falando um pouco dos avanços do ECA, e um deles, inclusive citado pela Marina, foi o quanto que a gente combateu a mortalidade infantil, né? A gente reduziu bastante os índices de mortalidade infantil no país, isso nos últimos 20, 30 anos. E o que significa que essas crianças que a gente garantiu que elas vivessem estão se tornando adolescentes. E daí o que a gente faz enquanto sociedade permite que a gente ou mate ou que elas morram. Isso não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido como seres humanos que vivem numa sociedade, também não faz nenhum sentido como planejamento do poder público. Assim, o recurso que a gente investe na infância, se a gente acha ok eles serem assassinados na adolescência, o recurso foi por água abaixo, né? Então, claramente é importante investir para que essas crianças sobrevivam às dificuldades e percalços da mortalidade infantil, né? Enfim, que são várias no nosso país, mas também garantir para que, enquanto adolescentes, eles consigam continuar vivendo e não sejam uma mira fácil tanto para o tráfico quanto, enfim, para os outros assassinos que estão por aí. Assim, os homicídios acontecem com muita frequência. Então, acho que a Marina, quando fala é responsabilidade de todos nós, está absolutamente certa. Assim, não é responsabilidade do poder público apenas, mas é responsabilidade do poder público e daí o legislativo e o executivo, é responsabilidade das Forças Armadas de reconhecer que aqui a gente tem um problema e entender que para isso a gente precisa agir e
reconstruir protocolos e reconstruir combinados entre as Forças Armadas que não estão tendo o resultado esperado, e na sociedade também, de poder acompanhar e de poder investir nos adolescentes para que isso não aconteça. Agora, por exemplo, uma grande conquista do ECA, sem dúvida nenhuma, também é o combate aí ao trabalho infantil, né? Antigamente, vivíamos numa sociedade, até hoje algumas pessoas falam, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu gostaria que vocês fizessem essa análise, né, em relação ao trabalho infantil, e foi um dos direitos que o ECA veio trazer aí para as nossas crianças. Primeiro, eu falo com a não deputada, com a psicóloga Marina Bragança. Compliquei a sua vida, né? Te pedindo para não me chamar de doutora, desculpa. Desde o ECA a gente vem investindo muito e criando políticas públicas para combater o trabalho infantil. Então a gente teve o PET, que era um recurso para tirar as crianças da rua. A gente tem uma série de investimentos do ponto de vista sociocultural, né? De poder reconhecer que o lugar da criança não é no trabalho, mas é na escola e num espaço de brincadeiras. Mas, de fato, esse é ainda assim, um paradigma que a gente não conseguiu romper. Com muita frequência, essa discussão vem à tona e entra de novo na história que você acabou de falar na pergunta, que era, bom, mas eu trabalhava, para mim foi super bom, eu aprendi a importância do dinheiro, o respeito, os meus horários e tudo. E, de fato, é importante garantir que as crianças e os nossos adolescentes aprendam a lidar com dinheiro, aprendam a assumir as responsabilidades, mas isso tem o seu tempo, né? E não é necessariamente aos 10, 15 anos. A gente tem aí uma outra legislação que começa a iniciar a aproximação do adolescente com o trabalho a partir dos 16 anos, e daí, de novo, é importante ressaltar que é um trabalho que, de fato, contribua para a formação desse adolescente, né? Para a formação profissional, e não alguém que fica tirando xerox e faz o que os outros não querem fazer, porque também tem esse lugar onde o adolescente, então ele faz tudo que a gente não quer fazer, ou então pega o cafezinho. Não, a ideia é que ele possa ser de fato um aprendiz de uma profissão e tem essa experiência a partir dos 18, garantindo um tempo suficiente para ele também se dedicar aos estudos, que é a prioridade naquela idade, né? Deputada, o que nós podemos fazer aí para avançar em relação ao trabalho infantil e também os direitos aí que o ECA trouxe em relação a esse tema? Qual que é a sua visão sobre isso, deputada? Acho que a Marina já trouxe uma perspectiva bem ampla, bem importante. Essa fala, ela é completamente descabida de que, mas é bom para a experiência da criança, e eu trago para isso dados internacionais sobre produtividade. É comprovado que países mais desenvolvidos são países com maiores taxas de produtividade, e a produtividade vem a cada ano a mais de educação que as nossas crianças e adolescentes têm. Então, se a gente não está conseguindo fazer essa compreensão da perspectiva individual, de que é errado uma criança, é errado um adolescente trabalhar, que eles têm que se dedicar à escola, a gente pode fazer essa discussão pela perspectiva de produtividade nacional. O Brasil é um dos países menos produtivos do mundo, isso faz que a gente se desenvolva menos, que a gente tenha menos dinheiro, que a gente cresça menos economicamente, e a produtividade é diretamente correlacionada com a educação do país. E cada ano a mais que a gente consegue que nossas crianças e adolescentes se dediquem a aprender, se dediquem à escola, se dediquem à sua educação, aumenta a nossa produtividade. Então isso pode ser também uma perspectiva urgente, que a gente precisa entender que não existe trabalho na adolescência que vai ser melhor para a criança e para o país. Cada ano a mais que essa criança passar na educação, cada ano a mais que esse jovem passar aprendendo na escola, se desenvolvendo, se dedicando aos seus estudos, melhor será o seu futuro, melhor será o futuro do país. Legal. Acho que agora tem eu queria saber de você. Uma coisa... Pois não, pode Posso só falar? complementar. Tem uma coisa que a Claro. Marina, quando ela fala, a gente precisa deixar com que os adolescentes estudem mais, porque também tem um limite que é, quanto mais cedo a gente empurra os adolescentes para o trabalho, mais cedo a gente tira os idosos do trabalho também, porque tem um limite de cabe no mercado de trabalho do nosso país, né? E daí a gente entra numa outra discussão, que é como é que a gente vai cuidar dos idosos que estão sendo
jogados fora do trabalho numa idade que ainda dá para produzir muito, né? Então, de fato, do ponto de vista de formação e desenvolvimento do país, não é estratégico a gente começar a forçar que os adolescentes entrem no mercado de trabalho. Agora é importante, né, a gente abordar um tema também. Quais os mecanismos que o Estatuto oferece para a gente poder fazer o cumprimento desses artigos, dessas execuções? Deputada, pode. Acho que a gente já passou por vários mecanismos aqui nessa conversa mesmo, o próprio sistema de seguridade social criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja pelos conselhos tutelares, seja pelas próprias organizações de assistência social, seja pela regulamentação legal, parametrização legal da justiça, dos sistemas de atendimento criado a partir do texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, permite que a gente cumpra muito do texto que está dizendo. Mas, mais do que isso, ele é uma grande diretriz e importante ponto de formulação de políticas públicas. Então, quando a gente fala que a gente avançou muito na universalização do acesso à educação, é um jeito que a gente está cumprindo o ECA. Quando a gente fala que a gente conseguiu diminuir a mortalidade infantil, é uma política pública a serviço de cumprir o texto. Então, acho que são esses dois lugares, essa institucionalização a partir de uma rede de apoio e a criação de políticas públicas. Agora, Marina, alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Eu acrescento os conselhos de direitos de defesa das crianças e adolescentes, que acho que são também órgãos bastante importantes e que ainda precisam ser aprimorados do ponto de vista do seu funcionamento. Eles são órgãos que trazem um pouco do governo e também da sociedade civil para discutir aquele município, ou no estado, ou na União, como é que está o desenvolvimento das políticas públicas para as crianças e adolescentes. Então, para mim, o Conselho é um espaço bastante importante que traz a possibilidade de inovar e de arejar o governo, né? Porque quando a gente traz a sociedade para discutir próximo e com foco, com certeza tem ideias que são importantes, tem experiências que a sociedade civil organizada pode ter, porque tem outra legislação que permite, então, o governo reconhecer inovações e avançar nas políticas públicas a partir do que já foi desenvolvido pela sociedade. Para mim, o Conselho tem esse espaço importante e que entra aí em tudo que a Marina falou, assim, qual é a rede de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente que o ECA preconiza. Estamos chegando já na parte final do nosso programa, mas eu gostaria que em 1 minuto e meio cada uma de vocês falasse: o ECA faz 30 anos, que temos que evoluir em relação ao ECA e as políticas públicas da infância. 1 minuto e meio para cada uma. Eu começo primeiro com você, a psicóloga Marina Bragamante. Bragamante. Do que o ECA precisa evoluir, né? Favor. Olha, acho que a gente ainda precisa evoluir, enfim, acho que quase todos os estatutos ainda têm espaço, todos os parágrafos têm espaço para a evolução do ponto de vista do aperfeiçoamento do que o ECA propõe, né? Quando a Marina traz a questão da universalização da escola, mas o desafio de melhorar e garantir uma qualidade na educação para todas as crianças e adolescentes, no sistema socioeducativo, como é que a gente aprimora as medidas em meio aberto, que hoje em dia estão bastante sucateadas, como é que a gente faz com que os governos municipal, estadual e a União garantam o orçamento necessário para a execução de tudo aquilo que o ECA preconiza, no investimento de um debate social em torno das questões como aquelas que a gente discutiu agora do trabalho infantil ou da violência contra criança e adolescente, abuso, exploração, que a gente não falou aqui, que é muito frequente no nosso país. Acho que dessas ordens todas ainda tem muito a avançar. Acho que é isso. Assim, tem muita coisa que já aconteceu e que é fruto de um investimento do Estatuto e da sociedade, né? Mas também tem muita coisa ainda para avançar do ponto de vista de qualificar aquilo que a gente já estabeleceu como a rede de proteção. Marina Bragante, eu quero
agradecer a sua participação nesse Ideias em Debate. Deputada Marina Elou, eu quero agradecer as suas considerações finais no nosso programa de hoje. Obrigada, Guga. Obrigada à TV Alesp, que está fazendo esse importante marco de celebração dos 30 anos do ECA. Quero agradecer a Marina Braguente, uma pessoa que eu aprendi muito do tema de primeira infância, do tema de crianças. Quem quiser conhecer mais o trabalho que ela faz importante nessa área, segue ela nas redes sociais, Marina Braguente, no Instagram, em todos os lugares. A gente também no mandato tem trabalhado bastante essa pauta, convido quem está nos assistindo a entrar lá, é Marina Elou, H-E-L-O-U. E queria te contar, Guga, que eu comecei falando hoje sobre celebrar os 30 anos do ECA. A gente precisa celebrar muito, porque é um avanço civilizatório que a gente conseguiu há 30 anos, enxergar as crianças e os adolescentes como sujeitos na sociedade e garantir a preservação de direitos para essas crianças e adolescentes. O que a gente precisa fazer agora é, primeiro, reforçar nosso compromisso com a ECA. A gente vive um momento de muito retrocesso em todos os temas da sociedade civil e a gente não pode deixar nenhum retrocesso nessa pauta, não pode passar nenhum retrocesso para as nossas crianças e adolescentes. E não pode passar nenhum retrocesso porque a gente ainda tem muito a avançar. Como a gente falou, hoje os direitos preconizados no ECA não são para todas as crianças, a gente precisa garantir lá que todas as crianças tenham direitos que estão lá falados, as crianças pobres, as crianças negras, as meninas e pobres, que são as que estão mais vulneráveis do Brasil inteiro, precisam ter esses mesmos direitos garantidos. Então hoje a gente tem um grande desafio ainda em avançar e expandir os direitos para todo mundo e sempre atualizar o ECA, né? A gente passou 30 anos, como é que a gente pode pensar formas de trazer essa conexão com o mundo atual para esses direitos? Qual é a relação com telas? Qual é a relação com educação? Qual é a relação com a internet? Qual é a relação com a educação no século XXI? Acho que tem muitos temas que a gente avançou que podem estar refletidos ali no ECA também, que acho que essa é a nossa próxima etapa. Reforçar nosso compromisso, não permitir nenhum retrocesso, avançar para que os direitos sejam para todas as crianças e atualizar à luz da nossa vida cotidiana e atual. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema, um tema que a gente é apaixonada. Quero convidar todos que estão nos assistindo que venham contribuir com a gente quer construir isso junto com todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais, mas mais do que seguir, conversem com a gente, participem dos nossos eventos, participem da política. A política só vai ser melhor quando cada um de nós se sentirmos parte dela e construirmos juntos. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado à psicóloga Marina Bragante. Este foi o programa Ideias e Debates. De hoje, nós celebramos aí os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!